E aí, seres humanos, tudo beleza? Após 11 meses desde o seu single Permission to Dance, o BTS anunciou finalmente que lançará um novo álbum que abrirá um novo capítulo para o grupo este ano. E foi confirmada pela Big Hit a data deste novo lançamento, 10 de junho de 2022. O anúncio se deu por um teaser que teve as palavras We Are Bulletproof escritas, que foi transmitido no fim do último show do BTS Permission to Dance on Stage em Vegas, o que deixou os fãs totalmente eufóricos. Porém, como conhecemos os meninos, as pistas para este comeback já estavam o tempo todo na nossa frente. Por esse motivo, no vídeo de hoje nós iremos discutir sobre este novo comeback e as teorias que percorrem este novo lançamento dos meninos. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Então, vamos começar pelo ponto inicial, o teaser. Antes do show terminar, enquanto os meninos estavam fazendo os seus discursos, o discurso do Namjoon me chamou muito a atenção, em que ele diz o seguinte: eu estava aqui durante o American Hostel Life, que seria o reality show, mas ninguém nos conhecia, batendo na porta das pessoas pedindo para elas irem no nosso show em Las Vegas. Mas aqui estamos nós, BTS, nossa música é tão boa e somos amados. No discurso como um todo, o Namjoon ele relembrou a trajetória do BTS, falando sobre o pré-debut dos meninos em 2014, pedindo para as pessoas irem a seu show, de 2017, quando teve o BBMAs e muito mais. E logo depois, quando o teaser foi transmitido, o que continha lá? Exatamente isso, momentos da trajetória dos meninos. Muita coincidência, vocês não acham? Ou seja, muito está se teorizando sobre este comeback dos meninos, justamente porque vai ser uma virada de chave, porque irá tratar sobre toda a trajetória dos meninos até então, sobre seus 9 anos dentro da indústria. Ou seja, tudo o que eles passaram e cresceram para chegar no ponto em que estamos hoje. O que vocês pensam sobre isso? Os fatos que comprovam esta possível suposição é justamente pelo próprio teaser que foi anunciado, em que podemos ver o logo do BTS refletido em 9 reflexos, o que pode se referenciar aos 9 anos do grupo. Este reflexo ele pode se referir também à teoria do We e Me, e às palavras We Are Bulletproof, que significa nós somos o Bangtan ou nós somos o BTS. Ou seja, eles estão refletindo sobre o passado, sua juventude e seguindo em frente. E para quem tá por fora, a teoria We e Me fala basicamente sobre essas duas palavras que os meninos vieram compartilhando nos últimos tempos, que podem estar relacionadas ao comeback. Algo que comprova essa teoria de que os meninos estão falando sobre sua jornada é que toda vez que eles citaram essas palavras, eles colocaram referências às eras antigas deles. E refletindo o We ao contrário, temos Me. A mesma coisa aconteceu durante a era Love Yourself, que tivemos Save Me e I'm Fine. Quando a gente virava Save Me, ao contrário, virava I'm Fine. Então, vocês perceberam como essa coisa de reflexos estava todo o tempo na nossa cara, e a gente simplesmente não fazia muita questão de perceber assim. E se refletimos o We de We Are Bulletproof que aparece no teaser, forma a palavra Me. Vocês não acham coincidência demais tudo isso? A data deste comeback vai ser no mesmo dia em que o MV de No More Dream foi lançado. Além disso, We Are Bulletproof Parte 2 e We Are Bulletproof Parte 1 também foram lançadas no mês de junho. Cara, as coisas estão muito conectadas. E eu não sei você que está assistindo esse vídeo chegou a ver as minhas análises sobre a discografia do BTS, mas o ponto que a gente chegou agora, depois de 9 anos, depois de muitos álbuns falando sobre crescimento e juventude, a gente realmente chegou no ponto crucial. É um ponto onde a gente olha para o passado, ou seja, o estágio final será na verdade o reflexo da juventude que eles são olhando para trás, pensando sobre a juventude e o que isso significa, e perceberem principalmente que eles não se arrependem de nenhuma escolha, porque é tudo parte da juventude e do processo de encontrar o verdadeiro eu, the true self.
Oh. Vocês lembram dos arquetipos do Carl Jung em Map of the Soul? Para o Carl Jung, o Self pode ser compreendido como a imagem da totalidade da psique, como seu centro e também como símbolo dessa unidade, abrangendo o consciente, inconsciente e o próprio eu. Em uma definição sucinta, o Self ele inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais. Na minha análise sobre a era Map of the Soul, ficou nítido ali que o ego ele é responsável por ser o centro da consciência, enquanto o ego ele é responsável pelo centro da consciência do ser humano. O Self ele pode ser definido como o centro da personalidade total, que inclui a consciência, o inconsciente e o ego. Ou seja, o Self é o todo e o centro. Então, isso significa que é uma totalidade. Então, basicamente, é você aceitar quem você é você aceitar seus aspectos positivos e negativos e fazer realmente uma reflexão até o ponto em que você chegou agora. Ou seja, você refletir sobre tudo o que você passou te fez a pessoa que você é hoje. E agora com esses teasers e com esses discursos dos meninos, é isso que eles estão refletindo para nós. Vocês não acham isso? Eu fico todo arrepiado, tipo, uma grande coincidência. Tipo, tá tudo conectado. É um orgulho do passado, é você refletir sobre o passado, mas com o pé no futuro. Nós, eu, we, me. E só pra encerrar as nossas teorias, a era The Most Beautiful Moments in Life, ela foi muito importante para a carreira dos meninos porque conseguiu transicionar eles da era school para uma era com os temas mais maduros, com temas da juventude. Foi justamente responsável por tirar aquela agressividade e aquela imaturidade que eles tinham da fase da adolescência para reflexões mais maduras da juventude. E tudo indica agora, pelos teasers e por esses fatos que foram pontuados agora, que os meninos vão fazer algo nessa pegada novamente, agora abordando tópicos da vida adulta, coisas realmente mais importantes que quando a gente chega nessa certa idade, a gente começa a refletir sobre isso, né? Ou seja, na próxima era dos meninos, eles podem tratar dos seguintes tópicos: a celebração de sua juventude, a aceitação de seus erros passados, você não ter arrependimentos e tomar riscos, estar confiante com quem eles são e olhar para frente enquanto aprecia seu passado, e também não podemos esquecer das críticas e de quem te faz mal durante o seu caminho. BTS, pode preparar o chá e a gente quer ver mitadas em cima de quem criticou vocês. Estamos prontos para uma nova Cypher, por favor. E a gente ainda não sabe o nome do disco da Tidal. Porém, eu acho que a gente precisa guardar com bastante carinho os seguintes nomes: We Are Bulletproof, We e Me. Não sabemos em que sentido essas palavras entrarão nos contextos, né, dessa futura era, porém vamos guardar essas informações para notícias futuras que os meninos irão nos fornecer, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que vocês pensam sobre tudo isso? O que vocês pensam sobre o que vai ser essa era? Esse ano vai ser realmente um ano de mudanças. Tem o alistamento militar dos meninos, né? A gente vai saber esse mês se vai ter a ascensão ou não. Então muita coisa vai acontecer, muita coisa que vai os fazê-los amadurecer também. Então eu tô realmente de braços abertos para essa nova era. O que vocês acham sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!